Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Hoje é sexta-feira, 17 de dezembro. Hoje é o aniversário natalício do Papa Francisco, que nasceu na data de hoje, em 1936. Então, a nossa memória histórica e os nossos parabéns e orações ao Papa Francisco, né, um homem que, de fato, precisa muito das nossas orações. E o evangelho que nós vamos escutar e partilhar com você é de São Mateus, capítulo 11, versículo do 1 ao 17, que diz: Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Asrom, Asrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquele que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abdias, Abdias gerou Asa gerou Josafá, Josafá gerou Roboão, Roboão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acaz, Acaz gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azó, Azó gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Atã, Atã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações de Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia são 14. Do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho narra a genealogia de Jesus. É a porta de entrada para o Novo Testamento, ou seja, o evangelho que melhor traz a ligação com o Antigo Testamento. Mateus preocupa-se em enraizar Jesus de Nazaré na herança do povo escolhido de Deus, Israel. A genealogia quer mostrar que Jesus é o Messias prometido. É o descendente da estirpe de Davi. Portanto, a promessa se realizou e o Messias já chegou para concretizar o plano de Deus na história. Gerar alguém é transmitir-lhe a própria imagem, a imagem de Deus, como está lá em Gênesis 5, do 1 ao 3. Pelo sangue, como está lá em Gênesis 11, 1 Crônicas 5, do 27 ao 29. Ou pela adoção, como está em Gênesis 10. Para apresentar a origem da pessoa que ressuscitado e está presente na sua igreja até o fim dos tempos, Mateus recorre ao gênero literário bíblico das genealogias. Jesus tem suas raízes no povo eleito. Mateus informa que Jesus é da descendência de Davi. Com isso se cumprem as profecias que previam que o Messias seria da tribo de Judá e da descendência de Davi. Está lá em 2 Samuel 7, do 1 ao 17, em Isaías 7, 14, em Isaías 11, 1, 10 e Miqueias 5, 11. Mateus liga Jesus à descendência de Abraão, pai da fé, diferente de Lucas, que conduz a descendência de Jesus até Adão. Abraão e Davi representam os dois pilares da fé e da história de Israel. Ambos foram chamados por Deus para serem os fundadores de um povo e de uma dinastia. Foi essa história que conduziu o povo até Jesus. Os nomes na genealogia estão organizados em 3 grupos de 14 nomes cada. A história de Israel é traçada desde o início com Abraão, passando pelo ponto alto com o rei Davi e seu ponto baixo no exílio babilônico, até sua concretização em Jesus Cristo. Esse número 14, repetido 3 vezes, corresponde à soma do valor numérico das 3 consoantes que, em hebraico, formam o nome Davi. D4, W6 e D4, donde 4 mais 6 mais 4 corresponde a 14. A presença desse 4 mulheres em comum na genealogia de Cristo prepara o surpreendente nascimento de Jesus, em Mateus 18, 25.
não só a ocorrência de nomes de mulheres em uma genealogia judaica incomum, como o que se conhece delas pelo Antigo Testamento, torna sua presença ainda mais surpreendente. Tamar disfarçou-se de prostituta e concebeu os filhos de Judá, seu sogro. Raabe foi uma prostituta de Jericó, que teve a vida poupada por causa de sua colaboração com os espiões de Josué. A tradição de que era mãe de Booz se encontra em Mateus. Ruth foi uma moabita que se ligou a Israel por intermédio da família do marido. A mulher de Urias era Betsabeia. O rei Davi vergonhosamente planejou a morte de seu marido em combate e tomou-a por mulher. Está lá em 2 Samuel 11. Então, quando fazemos as contas dos nomes da última geração do exílio na Babilônia até Cristo, um dado chama a atenção. Não há 14 nomes, e sim 13. Será que o evangelista errou? Na verdade, esta é uma maneira muito fina de mostrar que a história de Jesus passa por Maria. Ela é o 14º nome desta lista. Porque não é possível ler a história de Jesus sem passar por sua mãe. A genealogia representada por Mateus não é uma lista enfadonha de 42 nomes, mas a celebração de uma história conduzida por Deus até chegar ao ponto máximo da revelação. As 3 etapas sucessivas desta história conduzem até Jesus Cristo. Se o Evangelho começa olhando para o passado, o seu final será indicado com o futuro, quando o Evangelho será anunciado a todas as nações, e este mesmo Jesus estará conosco até o fim dos tempos. Hoje, nós somos convidados também a olhar para o passado, ver, conhecer, valorizar e celebrar o que Deus fez conosco nesta bela história da salvação. A história é conduzida por Deus, e nossa história, Jesus também é o nosso Deus, sempre junto com seu povo e sua igreja. Que nós saibamos abrir o nosso coração para deixar Deus habitar e saibamos reconhecer a nossa história, valorizando os nomes que fazem parte da nossa história, nossa genealogia, as pessoas que compõem a nossa história, né, e que nos concederam a graça da nossa existência. Que você valorize todos os nomes que compõem a sua genealogia, assim como o Evangelho faz com que nós nos lembremos as pessoas que compõem a história humana de Jesus. Que Deus te abençoe, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.